aqui. Vamos dar continuidade à aula de reflexos. Tá? Então, a gente parou aqui. Então, posição de esgrimista deve desaparecer. Ah, eu estava falando que foi cortado nesse zoom, não me corta. Então, por exemplo, ó, virei para esse lado, estendeu o lado que é ipsilateral ao braço, né? Que a criança tá. E aí faço isso aqui. E se for para o outro lado? Se eu virar para cá, ó, tá? Sempre estende o lado que eu tô olhando, que a minha mão tá olhando. E aí eu vai flexionar para o outro lado, tá? Posição de esgrimista. A posição aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, extensão para o lado, tá? Que a criança está olhando. Flexão para o lado occipital. Isso que a gente falou, lado occipital é isso, tá? Voltou para o lado occipital. Posição de esgrimista, tá? Então, a gente observa aqui, recém-nascido, ó, nem o coto ainda caiu, nem o coto umbilical caiu ainda, tá? Entrou em padrão sem ninguém estimular. A cabeça só foi um pouquinho posicionada, ele já entrou em padrão de RTCA, tá? O RTCS, que é o reflexo tônico cervical simétrico. Olha, eu não escrevi, mas depois vocês dão uma escritinha para vocês não esquecerem. RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico. RTCS, reflexo tônico cervical simétrico, tá? A criança também vai estar em decúbito dorsal. Eu vou estimular agora, ao invés de ser rotação, vai ser flexão, tá? Vou estimular uma flexão, tá? Passiva ou extensão, tá? Flexão ou extensão passiva, tá? Ou ativa se a criança conseguir, se ela já tiver por volta dos 3 meses, tá? Então, vai fazer isso aqui. O que ela vai gerar? Se acontecer uma reflexão da cabeça, os membros inferiores vão fletir. Se for extensão, eles vão estender. Então, faço flexão de cabeça. O que acontece com os membros inferiores? Vão acontecer a flexão também. Se for extensão, forte extensão, vai estender, tá? Mais ou menos assim. Flexão dos membros superiores, extensão dos membros inferiores. Para extensão dos membros superiores e flexão dos inferiores. Vai desaparecer por volta dos 4 meses de vida, tá? Então, por exemplo, ó, flexão dos membros superiores. Perdão, tô falando errado, ó, presta atenção. Os membros superiores vão fletir junto com a cabeça. E o membro inferior vai acontecer o contrário, vai estender. Agora, se eu fizer aqui extensão, o membro superior vai estender. E o meu membro inferior vai fletir, tá? Então, ó, a flexão é aqui, ó. E as minhas pernas estão esticadas. E se eu faço isso aqui estendeu, e as minhas pernas flexionadas, tá? É simétrico. Os lados acompanham. Esse lado vai igual esse. E esse lado vai igual esse, tá? Então, se eu fizer a mesma coisa que vai acontecer com esse lado aqui, vai acontecer com esse lado aqui. Tá? M-lateral, M-corpo. Mesma coisa que acontecer com o meu M-corpo vai acontecer. O outro não, lembra? Os M-corpos eram diferentes, por isso que são assimétricos. Agora aqui não. Flexão de cabeça, flexão de membro superior e extensão dos 2 membros inferiores, tá? Então, isso desaparece por volta dos 4 meses. Quando a gente olha a fotinha aqui, ó, tá vendo? Ó, vou fletir, ó o bracinho fletido, tá? E ali a perninha vai começar a estender a partir de agora, porque o estímulo, a foto não consegue fotografar, a foto não acompanhou todo o final do movimento, tá? Então, ó, fletiu, estendeu o membro inferior, tá? E se fizer o contrário, estendeu, fletiu membro inferior, certo? É simétrico. O mesmo, os M's, o M-corpo acompanha, tá? O que eu fizer com esse lado, vai acontecer com esse lado. Por isso que é simétrico. Também desaparece por volta dos 4 meses de vida. O RTL, reflexo tônico labiríntico. Não esqueçam, reflexo tônico labiríntico. Ele é um reflexo patológico que não deve acontecer em qualquer idade. Então, apareceu o RTL, apareceu o reflexo tônico labiríntico,
a gente sabe que essa criança tem distúrbio neurológico. Tem RTL positivo, tem distúrbio neurológico, tá? Então, vai acontecer devido às mudanças de posição da cabeça, tá? Então, por exemplo, qualquer estímulo que aconteça, que a gente, por exemplo, ao trocar a criança, né? Vou trocar a criança de posição. Se eu mexer com a cabeça dela, ela vai entrar, ela pode disparar o reflexo e ela entra em extensão ou flexão total. Então, se eu colocar ela em supino, ela vai ficar tão estendida, como essa foto aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela entra em tanta extensão que às vezes ela consegue tocar a mesa ou a cama com apenas os pés e com a cabeça. Vira um arco, tá? Ela se arqueia, tá? E quando é o contrário, ela entra em tanta inflexão que ela não tem equilíbrio, ela não tem controle, tá? Ela entra, só de estar em prono aqui, nessa outra fotinha aqui, ó, na frente, ela entra em padrão, flexor. Tudo fica fletido. E em supino é extensão, tá? Às vezes ela toca, às vezes tem criança que entra tanto em padrão que aqui, ó, dá um esfolado na cabeça, né? Não chama escara. Não nasce cabelo mesmo, portanto que fica desgastado o couro cabeludo, tá? Então, isso é um arqueamento, tá? Esse é um arqueamento. Então, qualquer mudança de posição da cabeça, a criança entra nesse arqueamento. Esse é um reflexo patológico que não deve aparecer em qualquer idade da criança. Não deve aparecer, tá? Remete a distúrbio neurológico. Tá? As nossas referências, tá? Tem na biblioteca virtual esse livro, tá? Desenvolvimento motor ao longo da vida, 6ª edição. Foi retirada esta aula do capítulo 6, tá? Página 114. Olha meus cachorros latindo. Deixa eu tirar aqui. Alguma